Boa tarde a todos e a todas. No nosso momento de formação aqui, um momento importante. Acho que o Marcelo já esclareceu muito, né, dessa questão que a gente está passando nesse início de ano letivo, que é esse trabalho mesmo com o ensino híbrido, que é o que a gente vai conversar um pouco. Eu acho que vocês nas escolas, né, principalmente a gestão pedagógica, a gente pensando nos coordenadores, nos PCGs, nos PCAs, a gente tem sentido nesse começo de ano letivo como é aplicar na prática esse ensino híbrido, porque, na verdade, a gente vem aí com o ensino remoto, né, o ano passado praticamente inteiro, o ensino remoto, pelo menos para a maioria das nossas escolas aqui da Diretoria de Ensino de Santos. Algumas escolas já no final do ano passado, já em meados do ano passado, na verdade, já conseguiram, alguns professores já conseguiram realizar transmissões de aula, tanto pelo Centro de Mídias, pelo CMSP, quanto por outros aplicativos, como o Teams, o Google Meet. Mas a gente sabe que essa realidade não aconteceu ainda com a maioria das escolas. A gente precisa de um aparato técnico, né? A gente precisa da educação mediada por tecnologia, a gente precisa dessa tecnologia para a gente estar podendo realizar esse ensino remoto, né? A transmissão de aulas. E é o que a gente vê dentro do planejamento da própria Secretaria da Educação, né? O que a gente percebe é que com os investimentos que estão ocorrendo, né, e os equipamentos que estão para chegar nas escolas, acho que até o final do mês de março, as escolas estarão recebendo televisores, câmeras, microfones, todo esse aparato mesmo para transformar cada sala de aula num mini centro de mídias, né? E isso a gente vê como uma grande evolução. Até um ano atrás, antes da pandemia, a gente não tinha essa estrutura. Na verdade, a gente foi lançado, né, para esse ensino remoto ano passado, sem se planejar, sem ter um conhecimento prévio. Alguns tinham, né, alguns professores, alguns coordenadores que tinham um envolvimento maior com os recursos tecnológicos, já conheciam alguns aplicativos, já utilizavam, às vezes, pontualmente. E a partir desse ano, a gente vê, a partir do ano passado, né, com o ensino remoto, a gente acompanhou as escolas, o quanto vocês, coordenadores, né, vocês, PCGs, PCAs, lançaram mão, utilizaram mesmo os recursos tecnológicos para estar transmitindo as ATPCs. Eu acho que se nós, da gestão pedagógica, né, nós como coordenadores pedagógicos, nós somos os exemplos para os nossos professores, eu acredito que, assim, pela visita que a gente fez nas escolas, pelas conversas, pelas participações dos ensinos nas reuniões de ATPC, a gente acredita que vocês fizeram com grande louvor essas transmissões de ATPCs, que, na verdade, são momentos formativos, no fundo, são verdadeiras aulas que vocês ministraram junto com as suas equipes de professores, e fizeram formações, assim, muito bacanas, e outras formações, conselho de classe, a gente acompanhou isso. Então, a gente vê um salto, né? Houve um salto muito grande, em menos de um ano, dessa apropriação tecnológica. E com a chegada dos equipamentos para cada uma das salas de aula, né, cada escola tem ali uma quantidade de materiais que serão entregues, que chegarão, cada escola fez o seu pedido em particular ali, a gente vê que está muito próximo de se tornar realidade, onde cada sala de aula se transforme mesmo num mini centro de mídias. Um mini não, é um centro de mídias, né? E a gente vê que esse processo, né, que na verdade mistura momentos presenciais com momentos à distância, e está muito linkada com o que a própria Secretaria da Educação propõe, né? Eu acho que muitos de vocês realizaram aquele curso de ensino híbrido que está na plataforma da EFAP,
E quando eles definem o conceito de ensino híbrido, eles consideram, né, a secretaria considera dentro do curso, e consequentemente a gente acaba sendo esse conceito que a gente vai estar utilizando, eles definem aqui, ó, aqui tratado como a união dos ensinos presencial e online. Então, eles conceituam esse ensino híbrido como a união das aulas, dos momentos presenciais com os momentos online, e muitas vezes acontecendo ao mesmo tempo. É o que a gente aguarda, né, em muitas escolas, como a gente ainda não tem essa estrutura em todas as salas de aula, ou na maioria das salas de aula, é o que a gente acredita que vai estar acontecendo até o mês de março, quando está prevista a chegada desses equipamentos, né? Que a gente consiga realmente que a maioria dos professores, né, de acordo com a sua realidade, de acordo com a sua apropriação da tecnologia, consiga transmitir as suas aulas, né, de forma síncrona. Então, tanto para os alunos que estão presencialmente, ali 35% dos alunos, até 35% dos alunos presenciais, e o restante dos alunos acompanhando as aulas em casa. Claro que a gente vai continuar utilizando o centro de mídias, as aulas do centro de mídias, mas nem sempre as aulas, né, os horários das aulas, eles coincidem com o horário da transmissão ao vivo do centro de mídias. Então, vai continuar sendo um recurso importante para os momentos assíncronos, né? Os momentos que o aluno, de repente, ele não conseguiu assistir a aula de manhã, ele consegue pegar o vídeo lá no repositório e assistir a aula à tarde, responder as atividades, computar como presença. Então, é bem essa dinâmica, né? A gente está no momento aqui, essa reunião, eu acho que ela é muito importante para a gente estar refletindo isso, né? Vocês já estão estruturando pedagogicamente, já estão fazendo essa gestão dentro de cada uma das escolas, mas é muito importante que a gente reflita isso, que a gente pense nisso, né? No primeiro momento, a gente ainda não tem todos os recursos tecnológicos para essa transmissão de aula, mas o objetivo, um dos objetivos, com certeza, dessas aulas mediadas por tecnologia e desse momento de ensino híbrido, é que cada sala de aula realmente consiga, cada professor consiga ministrar suas aulas de forma remota e atingindo aí os alunos utilizando os aplicativos possíveis, né? Os professores, ano passado, as equipes gestoras, os professores testaram, né? A gente teve a oportunidade de testar vários aplicativos, o próprio centro de mídias é um deles, né? Tiveram escolas que os professores, praticamente todos os professores da escola utilizaram o próprio aplicativo do centro de mídias para estar transmitindo aula ou para estar realizando seus plantões de dúvida, mas a gente sabe que alguns outros professores utilizaram o Google Meet e conseguiram ministrar suas aulas síncronas com os alunos. Outros utilizaram o aplicativo do Microsoft Teams, também aqui nas reuniões, aqui na diretoria de ensino, a gente teve um predomínio desse recurso. Então, é fazer essa gestão, né, essa percepção. Na minha escola, a maioria dos professores estão dominando esse aplicativo, aquele, ou como o próprio Marcelo Batista destacou, né, a importância da gente estar utilizando os recursos que a gente tem na própria secretaria. Então, o centro, quanto mais a gente se apropriar do aplicativo do Centro de Mídias, do CMSP, com certeza a gente vai estar mais integrado, né? Tudo está muito interrelacionado, né? A sede, o Google Classroom. Então, essa transmissão de aulas, quanto mais eu me apropriar do formato do Centro de Mídias, mas eu já vou estar antenado, já vou estar mais ali dentro da estrutura que está sendo montada, que já vem sendo montada para essas transmissões de aulas e para esse ensino híbrido. Então, acho que é importante que a gente pense nisso, né, mas que a gente também não esqueça que o ensino híbrido é uma metodologia, existe todo um formato, não é simplesmente uma aula que mescla momentos presenciais e momentos à distância, né? Existe um passo a passo, uma metodologia, um jeito de fazer esse ensino híbrido em várias modalidades.
A gente já conversou bastante nas ADPC semana passada, todas as equipes, né, todas as áreas trouxeram um pouquinho dessa discussão junto com os professores. A própria equipe central da SEDUC trabalhou muito, principalmente no planejamento. Nós tivemos palestras sobre ensino híbrido, sobre a metodologia utilizada. Não é a ideia aqui se estender sobre isso, mas existe um material de consulta no próprio site da IFAP, nesse curso de ensino híbrido, que muitos já realizaram, e que está um material muito rico, que a gente precisa estar estudando, entendendo, encontrando possibilidades, porque esse ano vai ser muito isso, né? Nós, como gestores pedagógicos das escolas, vocês, como coordenadores pedagógicos, vão estar ajudando os professores a encontrar qual que é a melhor estratégia dentro do ensino híbrido para eu trabalhar com um grupo de alunos, né? Então, a gente sabe, só para elencar alguns aí que já foram citados durante as ATPCs da semana passada e no planejamento, mas a gente sabe que uma possibilidade muito bacana é a sala de aula invertida, né, onde o professor disponibiliza materiais previamente para o aluno estudar, e depois presencialmente, ou de forma assíncrona, mesmo que remotamente, ele faz uma discussão daquele material, faz uma parte daquele material, tira dúvidas sobre aquele material estudado previamente pelos alunos. Esse é um formato assim que muitos professores, em algum momento, nós já utilizamos nas nossas aulas, né, quando a gente pede para os alunos fazerem pesquisas, buscarem informações sobre determinado assunto, sobre determinada habilidade. Então, já faz parte aí do repertório que a gente utiliza, mas que agora ganha muito mais força, né? Se a gente pensar que existe uma parte, 35% dos alunos presenciais e outros 70% em casa, aproximadamente, a gente sabe que esse recurso ele vai ser muito importante nas nossas estratégias de ensino e aprendizagem junto com os alunos, tá? A própria questão da rotação por estações, a gente vê aí pelos horários de aula, quando a gente visita as escolas, quando a gente conversa com os coordenadores, com os PCGs, com os PCAs, muitas escolas dividiram os 3 grupos em cores, né? Tem lá o grupo vermelho, tem lá o grupo verde, tem o grupo branco. Cada escola utilizou um critério de cores para cada um dos 35% dos alunos, né? E cada grupo de alunos vai em determinado dia, a maioria, grande parte, pelo menos das escolas que eu acompanho, acabaram dividindo o grupo para a semana inteira. Então, semana 1 vem o grupo verde inteiro, semana 2 vem o grupo vermelho inteiro, e a semana 3 o grupo branco inteiro. E aí você consegue trabalhar com a metodologia do ensino híbrido, a rotação por estações. Então, se você imaginar que cada grupo, né, de 35% dos alunos, cada cor, é uma estação, eu posso estar trabalhando um conceito, trabalhando uma habilidade ou parte daquela habilidade, um aspecto daquela habilidade, pela rotação das estações, né? Eu posso trabalhar a mesma habilidade, né, aqueles mesmos objetos de aprendizagem, e a gente falou muito na semana passada nas ATPCs. Por exemplo, o grupo verde, essa semana, faz a rotação trabalhando com um vídeo. O grupo vermelho está trabalhando essa semana, por exemplo, com um texto, uma leitura de texto. E o terceiro grupo está realizando uma pesquisa, o grupo branco está realizando uma pesquisa. Então, assim eu consigo trabalhar a rotação por estações, mesmo com os alunos. Eu consigo trabalhar tanto de forma presencial, quanto no formato à distância. Então, é legal que a gente, na hora que nós, quando estivermos orientando os nossos professores, que a gente também reflita sobre isso, com essa possibilidade da rotação, né? E até mesmo a rotação individual, que é outro recurso dentro do ensino híbrido que eu posso estar utilizando, e aí você consegue trabalhar individualmente com os alunos, fazer as rotações de forma individual. Eu posso fazer em grupos, né? Por grupos, mas eu posso, por exemplo, eu posso identificar aqueles alunos que estão com uma defasagem maior, que a gente sabe que o ano passado as aulas, a aprendizagem foi diferente para cada
individualmente para cada aluno. Tiveram alunos que conseguiram assistir a aula plenamente, ou pelo CMSP, ou por uma transmissão, mas a gente teve alunos também que praticamente não assistiram a aula, né, pelas dificuldades de acesso à internet, a celular e outros recursos. Então, existe um desequilíbrio muito grande entre os níveis de aprendizagem, tá? E aí eu posso trabalhar na rotação individual, né, focando, por exemplo, aquele aluno que tem mais necessidade de recuperação, eu posso pegar as habilidades estruturais dos anos anteriores e trabalhar com esse aluno, mas aquele que está mais avançado, ele vai precisar de uma rotação individual com atividades mais avançadas já do próprio ano, né, já as habilidades do ano letivo corrente, e aí eu posso trabalhar de forma individualizada, de forma diferenciada com esse aluno que já está mais adequado, que já conseguiu atingir o nível adequado, avançado. Então, são estratégias que eu vou lançando mão e que a gente vai, aos poucos, entendendo essa dinâmica, porque uma coisa a gente vê na teoria, né? Na prática, a gente vai sentindo como é esse caminhar. Mas a importância que tem mesmo de eu estar refletindo e utilizando, né? Fazendo esse balanço entre o ensino híbrido, a divisão dos horários na minha escola, né, a divisão dos grupos, grupos verde, grupo vermelho, grupo branco, conforme cada escola, e tentar buscar as melhores soluções possíveis, inclusive buscando uma das características do ensino híbrido, que é a personalização do ensino, né? Quando eu faço o meu nivelamento, quando eu divido os alunos em grupos de acordo com as habilidades já adquiridas por ele ou não adquiridas por eles, eu consigo personalizar, né? Um aluno que está com maior dificuldade, eu trabalho determinadas habilidades, trabalho de um jeito, com aquele aluno que já está no avançado e já está com uma autonomia maior e que a própria pandemia colaborou para que ele adquirisse ainda mais essa possibilidade de autonomia, de fazer as coisas, de fazer as leituras, as pesquisas de forma autônoma, eu posso trabalhar mais orientando, mais indicando, mais sugerindo um site, ou sugerindo material. Então, são essas estratégias que elas são importantes, que a gente reflita nesse momento, né? São muito importantes. A gente está aprendendo tudo, estamos estudando, a todo momento estudando material. Um PCNB traz material novo, outro achou alguma coisa, a gente traz para discussão, coloca nas ATPCs, e essa que é a ideia mesmo. Eu acho que esse trabalho compartilhado, né, esse estudo colaborativo, é o que vai fazer, o que eu sinto que faz a diferença nas escolas. Eu acho que era basicamente isso que eu tinha que falar, né, e a importância que a gente tem o ensino híbrido, os horários de aula, a divisão nos grupos, que vocês já estão colocando em prática e que a gente está vendo aí resultados muito bacanas, às vezes uma surpresa ou outra, a gente sabe que ainda a tecnologia ainda precisa chegar nas escolas, mas que está se encaminhando de uma forma aí, dentro do possível, de uma forma mais adequada possível, tá certo? Eu vou passar a palavra para o Márcio vai fazer a próxima fala com vocês. Obrigado, gente.